Pessoal, bom dia. Vamos à devolutiva da terceira atividade, dada a situação de aprendizagem 3, né? Aí, como diz lá, a atividade 3 é para o público na medida certa. O objetivo da atividade é resolver problemas que envolvam o cálculo de densidade demográfica. Né? Então, a sequência da atividade que solicitava lá no Face era o seguinte: primeiro de tudo, leitura do texto da página 25. Era um texto pequeno, era só fazer um pequeno aporte para vocês terem uma base, né? Então, tá lá assim: em shows, festas, entre outros, é possível estimar o público presente utilizando a ideia de densidade demográfica, só que em escala menor. Né? Quando a gente fala em escala demográfica, a gente fala em quilômetros por quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Quando você fala em quantidade de pessoas no determinado local, você vai falar agora em pessoas por metro quadrado. Então, a unidade de medida se transforma para menor. As concentrações de pessoas podem ser estimados em números de pessoas por metro quadrado. Este cálculo possibilita ao poder público estimar a real necessidade de profissionais, médicos, policiais, bombeiros, em infraestrutura dentro de outras necessidades para dar suporte ao evento. Então, ou seja, um evento público que vai acontecer é calculado por metro quadrado. Vocês já viram falar em algumas passeatas que tem, né, que a polícia reporta que existe tantas mil pessoas dentro de um metro quadrado. Nada mais é do que isso, né? É o espaço calculado pela quantidade de pessoas. Observação: para cálculo da concentração de pessoas pode ser estimadas em número de pessoas por metro quadrado, ou seja, mesmo princípio para a densidade demográfica, só que em unidade menor agora em relação ao espaço. Relembrando, para calcular densidade demográfica, basta dividir o número de habitantes pela área em quilômetros quadrados. Essa concentração de pessoas E na concentração de pessoas, utiliza-se o número de pessoas por metro quadrado, sendo a única diferença a unidade de medida. Em densidade demográfica, utiliza-se os quilômetros quadrados. E em concentração de pessoas, usa-se metros por quadrado, metros quadrados. Né? Então, a fórmula para a densidade demográfica, nós já vimos lá na atividade 2, eu coloquei lá DD igual habitantes, dividido por a área do território, esta em quilômetro quadrado. Agora, para a concentração de pessoas dentro de um evento, a gente vai trabalhar com a área menor. Então, concentração de pessoas é o número de pessoas que existem ali, dividido pela área, só que essa área agora é dentro de um metro quadrado. Observação: para dimensionar concentrações de pessoas em eventos, são organizados em 3 categorias. Então, tem 3 categorias importantes aí. Para pequenas concentrações, calcula-se 3 pessoas por metro quadrado. Então, quando eu tenho 3 pessoas por metro quadrado, eu estou com uma folga, a pessoa está bem espaçosa ali, tem ambiente para ela. Para a média concentração, o cálculo estimado é de 6 pessoas por metro quadrado. E para grandes concentrações, 9 pessoas por metro quadrado. Então, grandes concentrações, um local que tem muita gente, vai caber no máximo 9 pessoas dentro de um metro quadrado. Quando se tratar de 3 pessoas por metro quadrado, significa que essas pessoas cabem confortavelmente neste espaço. Quando for 9 pessoas por metro quadrado, significa que há uma grande concentração, ou seja, as pessoas estão apertadas dentro deste espaço, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. 3, 6 e 9, né? 3 está bem confortável, 6 está bom e 9 está apertadinho. A resolução de 3.1 a 3.5, sendo que o 3.3 não existe na apostila, certo? Esses exercícios, inclusive, já foram corrigidos na primeira aula que foi dada, né, pelo CMSP lá, e eu só tô dando uma revisão, né? Atividade 3.1. Em uma sala, em grupos, marque no chão uma fita com fita adesiva, giz, jornal ou outro com material, um quadrado de lado 1 metro por 1 metro, né? Determine a área do quadrado delimitado no chão e verifique quantos alunos cabem nesse espaço. Discuta com o grupo a quantidade de pessoas que ficaria confortável neste espaço de 1 metro quadrado. E registre
todas as observações desta atividade. Bom, pessoal, lá no Face eu pedi para vocês utilizarem a sala de vocês para poder fazer isso, pedir auxílio a seus parentes, seus pais, né, amigos, para que vocês pudessem, amigos que estejam dentro, né, de casa junto com vocês, que vocês possam ver a diferença aí. Então, seria uma resposta pessoal e eu coloquei assim: como verificado nas observações, provavelmente caberão no máximo 9 pessoas por metro quadrado, o que significa que estas pessoas estarão apertadas no espaço. Com 6 pessoas por metro quadrado, significaria uma concentração média, não sobrando espaço vazios, não sobrando espaços vazios, e como com 3 pessoas por metro quadrado haveria uma pequena concentração, o que significaria que todas essas pessoas estão confortavelmente dentro desse espaço. Então, lá observando, 9 pessoas por metro quadrado é muita gente, 6 pessoas é um espaço relativamente boa, e para 9 pessoas é muito apertado realmente. A atividade 3.2 fala o seguinte: no campo de futebol de uma cidade do interior do estado de São Paulo, ocorrerá um show muito esperado pelos habitantes da região. O campo possui as seguintes dimensões. Então, ela tem 110 metros de comprimento por 74 metros de largura, certo? Então, quantas pessoas vão caber nesse espaço para que seja confortável? Para esse show, qual seria a capacidade máxima, ele está falando em capacidade máxima, desse campo de futebol? Quantos ingressos no máximo poderia ser colocado à venda? Então vamos lá, capacidade máxima, quantas pessoas cabem no máximo? Portanto, nós vamos trabalhar aí com um índice total de 9, né? 9 pessoas por metro quadrado. Lembrando, pede-se a capacidade máxima do campo de futebol. Então, utiliza-se a concentração máxima de pessoas por metro quadrado. 9 pessoas por metro quadrado. Então, vamos calcular primeiramente quantos metros quadrados possui o ambiente. Lembrando que o cálculo de área do ambiente é um retângulo, portanto, lado vezes altura, né? Lado é 110 e a altura dele é 74. Então, 110 metros multiplicado por 74 metros vai dar 8.140 metros quadrados. Metro vezes metro, mantenha a unidade, somos os expoentes. Lembram-se disso, certo? E continuando, encontramos então uma área de 8.140 metros quadrados para este campo de futebol. Como queremos saber a capacidade máxima do campo de futebol, vamos pegar a área encontrada pelo campo e multiplicar por 9, porque em cada um desses metros quadrados obtidos comportam no máximo 9 pessoas. Então, 1 metro quadrado, 9 pessoas. 8.140 metros quadrados, quantas pessoas caberiam? Então, eu vou pegar 8.140 metros quadrados e multiplicar por 9, que vai dar um total de 73.260 pessoas. Então, poderiam ser colocados no máximo 73.260 ingressos à venda, certo? Se eu cobre no máximo 73.260 pessoas, a mesma quantidade de ingressos valeria como resposta. A capacidade máxima de pessoas no campo de futebol é de 73.260 pessoas. Agora, se fôssemos calcular quantas pessoas dentro desse campo para ser considerado confortável, nós iríamos usar, em vez de 9, nós multiplicaríamos por 3, porque 3 é quando eu digo que eu tenho uma capacidade confortável, espaço confortável, né? Então, faríamos do mesmo jeito, iríamos calcular a área, 110 vezes 74, encontraríamos 8.140 metros quadrados e multiplicaríamos por 3, lembrando que 3 pessoas por metro quadrado é considerado confortável. Então, 8.140 metros quadrados multiplicado por 3 pessoas por metro quadrado vai dar igual a 24.420 pessoas. Ou seja, para cada metro quadrado, no máximo 3 pessoas para ser confortável, tá certo? Então, para que eu tenha um local confortável, eu posso ter no máximo exatamente... Opa, esqueci lá. Posso ter no máximo 24.420, mas como eu quero a capacidade máxima, eu posso ter 73.260 pessoas ou 73.260 ingressos que deveriam ser vendidos. Atividade 3.3 não tem na apostila, então 3.4 a atividade que nós vamos dar uma olhada. Em ambientes fechados, além de todas as normas que regem o tamanho
das portas e os materiais de isolamento não inflamável que podem ser utilizados, os bombeiros recomendam uma lotação máxima de 2,5 pessoas por metro quadrado. Um local que possui 280 metros quadrados comportaria um público de 1.120 pessoas? Justifique. Então, quer dizer o seguinte, ó, o bombeiro fala que a quantidade máxima de pessoa por metro quadrado é 2,5 pessoas dentro desse metro quadrado. Ele fala que ele tem um espaço aí de 280 metros quadrados e ele quer saber se dentro desses 280 metros quadrados vão caber 1.120 pessoas confortavelmente. Como nós vamos fazer? Vamos usar lá a fórmula do concentração de pessoas, número de pessoas dividido pela área, certo? Então, ó, os bombeiros recomendam 2,5 pessoas por metro quadrado. Então, pegaremos a área do local, 280 metros quadrados, e multiplicaremos por 2,5 pessoas por metro quadrado. E acharemos a capacidade máxima de pessoas no local. A fórmula que eu tinha dado lá no comecinho é CP igual a N pessoas, número de pessoas, dividido pela área em metros quadrados. Então, a capacidade de pessoas, o bombeiro fala que é 2,5. Substitua na fórmula. Ele fala que o número de pessoas é o que ele quer saber, divide pela área. Qual é a área aí? 280 metros quadrados. Ora, está dividindo, passa no inverso, fazendo a multiplicação. Então, 2,5 multiplicado por 280 vai dar um total de 70 pessoas. Como os bombeiros indicam 2,5 pessoas por metro quadrado e o local possui 280 metros quadrados, caberiam exatamente 700 pessoas nesse local, seguindo as normas do bombeiro. Deu para compreender, né? Usa na formulazinha, CP, concentração de pessoas é 2,5, que o bombeiro indica. A área que eu tenho para ser utilizada é 280 metros quadrados. E eu quero saber se 1.120 pessoas cabem aí dentro, 1.120 pessoas? Com certeza, pelas normas do bombeiro, não, né? Vai sobrar muitas pessoas. Eu posso pôr no máximo 700 pessoas lá dentro. Então, 1.120 menos 700, eu tenho 420 pessoas. 700 para mim vai dar 300, mais 120 vai dar 420 pessoas a mais. Portanto, não caberiam no espaço de 280 metros quadrados as 1.120 pessoas, seguindo a norma do bombeiro. Caberiam no máximo 700 pessoas, certo? É um exercício facinho, né? É só você seguir lá a proporção e novamente saber trabalhar com a formulazinha, pensando qual é a capacidade máxima, qual é a área e qual é a quantidade de pessoas. A atividade 3.5 fala o seguinte: este é um ano memorável para você e sua turma. Irão concluir o ensino fundamental usando uma possível festa de formatura, visando uma possível festa de formatura em sua escola. Identifique o maior local disponível, quadra, pátio, refeitório, auditório, entre outros espaços. Calcule sua capacidade segundo as orientações do bombeiro. Então, vamos lá, gente. O que aconteceu? Eu postei para vocês no grupo os croquis da escola que a dona Helena me mandou, certo? E ao verificar os croquis da escola que a dona Helena me mandou, a quadra era o local da escola com a maior área de volume por metro quadrado. Então, ó, coloquei no grupo de matemática o croquis da escola, onde indicava a quadra de esportes como maior ambiente, tinha 426,50 metros quadrados. Então, opta-se por esse ambiente, certo? Então, para calcular a quantidade de pessoas neste ambiente, vamos pegar sua área, 526,50 metros quadrados, e multiplicamos por 2,5 pessoas. Por que 2,5 pessoas? Porque os bombeiros orientam que podem caber no máximo 2,5 pessoas. Vai ser difícil cortar meia pessoa, mas é uma lógica aí, né? 2,5 pessoas dentro de 1 metro quadrado para ter um conforto bom, certo? Então, de novo, vou usar aquela formulazinha. CP, que é a concentração de pessoas, é igual ao número de pessoas dividido pela área em metro quadrado. Eu já montei a fórmula aí, já alterando que o que eu vou pegar aí. Eu sei que a concentração, os bombeiros indicam que é 2,5. A área eu tenho que é 526,50 metros quadrados. Então, eu pego 526,5 e multiplico por 2,5, encontrando aí o número de pessoas que cabem neste local,
que vai dar aproximadamente 1.316 pessoas dentro da quadra de esporte. Né? Aí eu já calculei direto, né, coisa sem montar, peguei a fórmula e já montei direto. A fórmula, se vocês forem olhar lá, é CP igual ao número de pessoas dividido pela área em metro quadrado. Só que eu já peguei o CP que o bombeiro deu, que é 2,5, número de pessoas que eu quero calcular e a área que eu tenho da quadra, 526,50. Pego isso, jogo para cá, tá dividindo, passa multiplicando. Então, 2,5, que é o que o bombeiro indica, multiplicado pela área de 526,5 ou 50, e vou encontrar o número de pessoas. Para esse local, eu teria 1.316 pessoas por metro, ou pessoas dentro do metro quadrado, dentro desta quadra, caberia no máximo 1.316 pessoas, tá? Pessoal, a devolutiva da atividade 3 está aí, a atividade 4 já foi corrigida praticamente inteirinha numa aula que eu assisti esse dia, ainda acho que foi na sexta-feira que eu assisti essa aula todinha, sexta ou quinta, praticamente já foi resolvida, né? E a atividade 4 continua valendo para nota. Quem não me mandou, manda. E a partir de hoje eu vou estar dando algumas aulas para vocês desse mesmo esquema sobre o teorema de Tales, só para dar uma revisada, que eu vi que lá na P existe alguns teoremas de Tales. Não vou trabalhar a apostila, o teorema de Tales, né, o que está lá na P. Eu vou trabalhar o que está na apostila com vocês, tá? Então eu vou dar sequência na apostila, todo dia eu vou dar uma aula para vocês e postar, tá certo? Só para dar uma revisada para vocês não ficarem muito tempo sem nada, tá bom? Até mais e me entregue a atividade. Fique em casa, né? Como dizem o pessoal. Saudade de vocês, tá certo? Tchau.